Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com Vida e Saúde. O lúpus traz mudanças físicas e psicológicas. Ter que se adaptar à vida com algumas limitações é um dos desafios dos pacientes. Nós vamos agora contar algumas histórias de pessoas que encontraram tratamento gratuito e muito apoio para lidar com a doença. Carolina e Marta têm lúpus. As histórias de vida dessas jovens mulheres se confundem. Desconhecimento da doença e diagnóstico tardio. Me veio uma onda de estresse, choro, problema psicológico por um período muito longo, uma tristeza profunda. Aí, de repente, eu comecei a ver mancha no meu corpo, assim, nas minhas pernas, mancha avermelhada. Também, quando eu ia à praia, eu sentia a minha visão escurecer bastante, me sentia muita fraqueza. Aí eu fui no médico, o médico fez alguns exames básicos, disse que não tinha nada. Outra semelhança é que as duas tiveram a autoestima prejudicada. De repente você se vê com o diagnóstico que você tem uma doença crônica e que você tem uma série de exames e de remédios na sua frente que alteram o seu corpo. Sim, você toma muito corticoide. E aí as pessoas passam na rua e falam assim: aconteceu alguma coisa com você, o seu rosto está estranho. Então mexe muito com a autoestima. Saber lidar com a doença e controlar as emoções também é fundamental para o tratamento. A Marta e a Carolina se conheceram no grupo de apoio aos pacientes reumáticos do Ceará, o GARCE, e elas descobriram que não estão sozinhas nessa luta. A fundadora conta que o grupo surgiu para acolher pessoas que sofrem com vários tipos de reumatismo. O principal objetivo é oferecer informação. Segundo ela, quando o paciente se conhece, passa a se aceitar mais. Nós nos organizamos em diversas unidades públicas e privadas, proporcionando a esses pacientes a informação, cuidando do fator emocional. Ele é recebido pelo médico e tem o diagnóstico, ele tem muita dificuldade de aceitar a doença. E nós temos também terapia ocupacional, o pilates, o coral, nós temos a fisioterapia, a hidroterapia, nós temos terapia corporal, assessoria jurídica. Então, são vários serviços que beneficiam esse paciente a ter uma boa qualidade de vida. Desde que descobriu o GARCE, Marta participa de rodas de conversa e faz sessão de psicoterapia. As consequências do lúpus ainda permanecem, mas ela aprendeu a conviver melhor com a doença. Eu comecei a conhecer mais a doença através das informações do GARCE, muito importante para a minha vida. Sinto mais amparo assim, da parte da minha mãe. Ela me entende, ela compreende, me ajuda. Meu marido agora, ele está conhecendo, está aprendendo a me ajudar. Eu também estou aprendendo a me cuidar. Carolina deu a volta por cima. Conta que voltou a ter uma vida normal e até mais ativa. A minha vida é normal. Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, faço outra faculdade, eu levo uma vida completamente normal. As pessoas me perguntam: tu tem lúpus? Eu tenho. Aí ficam assim: nossa, nem parece. Porque há sempre o estereótipo da doença, né? Mas que não, a gente pode levar uma vida completamente normal, e é o que eu levo. Muito bonito o trabalho do GARCE, né? A gente fala um pouco sobre a importância dessa autoestima, né? Como o doutor Francisco Saraiva falou no bloco anterior, questão da mulher, né? Como isso é mais complicado, né? Essas consequências. Ter esse tipo de apoio, com certeza deve ter algum impacto também no tratamento. Não, é né? fundamental. Acho que a gente tem que deixar registrado um elogio ao GARCE. Eles já estão atuantes há muito tempo. A Marta, que é a presidente, é uma pessoa extremamente atuante, dá muito apoio aos pacientes. Isso é extremamente importante. Realmente são mulheres jovens que de uma hora para outra são colhidas por uma doença que não entendem bem, porque como você falou no início, pouca gente entende o que doença é essa, que negócio é esse que de repente me acomete, né? Então esse apoio eu acho fundamental. E por que as pessoas se queixam de tantas dores, né? Uma das manifestações é acometimento articular, né? Então, mexer as articulações provoca... inflama, fica inchado, dolorido, quente, é uma das manifestações. Eu lhe diria que não é a manifestação que mais nos preocupa, é a artrite. A artrite do lúpus ela é importante,
Mas não é a manifestação mais grave, como por exemplo numa artrite reumatoide. Mas é importante porque ela deve chamar a atenção para essa possibilidade. Uma mulher jovem que de repente, do nada, começa a ter dor o tempo inteiro, você tem que lembrar dessa possibilidade de lúpus, né? É uma coisa que chama a atenção. A gente também viu aí no depoimento, vocês falando, tinha uma tristeza, uma apatia, um cansaço, isso também se caracteriza? Faz parte. A doença é tão complexa que você pode ter, inclusive, depressão como manifestação da doença. Não aquela depressão que a gente ouve falar, mas uma depressão que não responde a antidepressivo. Uma depressão que você tem que tratar com corticoide e imunossupressor, porque mexe em áreas do sistema nervoso central por causa da inflamação da autoimunidade, né? O senhor falou aí que as dores não seriam mais preocupantes. O que é que seria mais preocupante e como é que se caracteriza um quadro agravado da doença? O que mais nos preocupa são o acometimento de 2 órgãos, né, de 2 sistemas, que são os rins, que podem levar à insuficiência renal com necessidade de diálise e transplante posterior. Então é uma das manifestações graves, e o acometimento do sistema nervoso central. Então tem pacientes que com 20 e poucos anos, 30 anos, têm um AVC, ficam hemiplégicas, né? Então essas são as manifestações que mais nos preocupam. É claro que você tem que cuidar do doente como um todo, né? Mas essas são as mais graves, são essas que os reumatologistas estão mais alertas, né? A gente, como a gente mostrou na reportagem do bloco anterior, a novela levou o tema a ser discutido. Mas na novela, a paciente precisa de um transplante de fígado, né? Que pode, como aquela história, pode dar tudo, mas não é o mais habitual, né? Então, acometer o fígado, eu diria que não é das manifestações mais comuns, né? Acho que para dar um toque de dramaticidade, dar uma viajada, né? Eles colocaram essa história. E a gente também ouviu relatos aí da dificuldade de encontrar ou ter acesso ao reumatologista aqui em Fortaleza. O reumatologista está peça rara aqui em Fortaleza? Olha, eu lhe diria que infelizmente nós estamos tendo manifestações de médicos. Atualmente nós vivemos um problema grave de saúde no SUS. Infelizmente os governos não têm dado uma resposta adequada, criam soluções mirabolantes e não conseguem atender. Então, no SUS a gente tem realmente uma dificuldade muito grande de acesso dos pacientes, né? Então você vê uma doença complexa como essa, mesmo que o médico do posto consiga detectá-la, ele vai ter uma dificuldade enorme de fazer esse paciente chegar no especialista, porque tem poucos especialistas, as vias estão fechadas. Esse tipo de paciente é o paciente que ele vem para o reumatologista e ele não sai mais. Então, uma vez que ele entra no ambulatório de um hospital terciário, ele fica para o resto da vida. Então, vai chegar um momento que você não tem mais vaga, você não tem mais como admitir ninguém. Então, você precisa ampliar o número de especialistas, né? Então, aí seriam com vagas nas residências? Com vaga no serviço público, concurso público. Nós hoje temos em Fortaleza 3 residências de reumatologia. O Hospital Geral, o Hospital Walter Cantídio e o Hospital César Calles. Nós formamos por ano 6 a 7 residentes de reumatologia. Boa parte desses residentes não conseguem entrar no SUS porque não tem concurso. Então eles ingressam por vezes no SUS como médico generalista, no posto de saúde, porque é o que tem aparecido, mas concurso para reumatologista dificilmente tem. Então tem um déficit, o governo precisa ver isso, precisa ter concurso para o médico no interior. Então se a situação em Fortaleza é difícil, no interior do estado é muito pior. Você não tem o especialista. É claro que o investimento no programa de saúde da família é fundamental, mas não adianta nada o médico do posto de saúde detectar o problema e não ter para onde encaminhar. Então as coisas têm que caminhar em paralelo, né? Não tem solução mágica, mirabolante de trazer médico estrangeiro. Você tem que melhorar a estrutura que a gente já tem. E, doutor Francisco, a gente viu o relato também relacionado à gravidez. Ali, no caso, ela não sabia que estava grávida, né? Mas, assim, a doença em si pode trazer alguma dificuldade para a mulher engravidar? Então, assim, às vezes tem essa dúvida e é uma questão que as mulheres que têm um impacto muito grande, que é esse desejo de ser mãe. Então, na verdade, os pacientes com lúpus podem engravidar, não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Não é que elas não vão conseguir engravidar, mas tem a questão do uso de medicação. Então, tem algumas medicações que elas trazem prejuízo para o bebê. Se a mulher engravidar tomando esse tipo de medicação, a criança vai ter problema. Então, a mulher vai ter que ter
paciência, é fundamental que ela aguarde o momento certo. O momento certo é quando a doença está controlada, com pouca ou quase nenhuma medicação. Você está estável há 1 ano, 2 anos, aí você engravida, você tem uma gravidez tranquila. O problema é que às vezes, eu não sei, passou no vídeo aí, eu não sei como foi a situação dessa moça, mas às vezes o desejo de ser mãe é tão grande que elas passam por cima de tudo. Para tratamento. E aí falou também que a desistência a desistência é alta. É compreensível, acho que o médico tem que estar trabalhando muito esses grupos de apoio, porque são mulheres jovens que às vezes não conseguem ter a percepção completa do quadro, então às vezes são intempestivas em algumas coisas e isso traz prejuízo para elas próprias. E a gente está terminando o tempo aqui, mas acho que é importante também dizer que não é uma doença contagiosa, né? Isso, a gente também ouviu o relato, não na gravação, mas de pessoas que falaram, o pessoal não conhece, acha que vai pegar, que é uma... Isso é importante. A outra coisa que eu acho fundamental é não tenha medo se você receber esse diagnóstico. Existe tratamento efetivo, a maioria dos pacientes fica bem, tem um período eventualmente difícil, mas esse período é passageiro e a maioria das pessoas fica muito bem desde que, como o Dr. Valber falou, acompanhe, faça os exames, tome as medicações, faça as visitas médicas direitinho. Ok, muito obrigado pela sua participação. Tá joia, Francisca, a gente vai para o intervalo agora. Na volta fala sobre as consequências do lúpus para a pele dos pacientes. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.